chegando agora de novo, boa noite, né? Muito bom estar aqui com vocês, né? Aula 3, né, gente? Parece que foi ontem que a gente estava aqui no salão no sábado, aqui todo mundo pagando mico aqui na frente, dançando, cantando, né? É muito bom. Pois é, e hoje a gente vai, Cláudia vai botar ali os slides para a gente. E hoje a gente tem, quem leu o livro, quem leu, vou fazer que nem professora primária, quem leu, quem fez a tarefinha, pois é, né? A aula Espíritos, né? Vai dar para a gente esgotar o tema? De forma nenhuma. Eu já terminei a ULI e ainda não consegui esgotar o tema, né? Já fiz os 10 ciclos. E a gente vai conversar um pouco do espírito. Natureza, origem, o que a gente pensa, né, sobre espíritos. Né? Qual é a ideia que eu tenho de espíritos? Será que eu me percebo espírito? Como é que é isso? Então, a gente vai falar um pouco. É muito tema, viu, gente? É muito conteúdo. Por isso, eu vou pedir uma coisinha para vocês. Quando finalizar a aula, vocês vão lá no Classroom, peguem o quiz, certo? E respondam. Por quê? Porque a partir da próxima semana, a gente vai começar um bate-papo em cima dessas dúvidas, em cima desses questionamentos. E vai ser bem legal. Vai ser meia hora antes aqui, de uma mesa redonda aqui com os alunos, a gente mesmo, conversando e a gente trazendo as ideias daquilo que a gente pensa dessas dúvidas, tá certo? Porque hoje a gente, vamos tentar dar conta aí, vocês vão ver que é bastante tema, tá? Mas vamos lá, é um tema que eu adoro. Pronto. Bom, para a gente poder entender aqui mais ou menos o que a gente vai conversar hoje, tá aqui. O objetivo geral da nossa aula é demonstrar de forma clara a tríplice natureza do homem na condição de espírito encarnado, certo? Eu não vou dar spoiler agora, não, vou deixar mais para frente o que é essa tríplice natureza. Objetivos específicos: apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos. Tarefinha difícil, viu? Não é fácil essa tarefinha. Explicar o funcionamento do perispírito e sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. Quem já ouviu falar em perispírito aqui? Já, né? Então vai ser bom, vou me ajudar aí da aula. Apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos, ok? Então, é alguns dos temas que a gente vai abordar aqui hoje, tá certo? Pronto. Primeiro, eu queria relembrar a primeira aula. A gente já teve 2 aulas. A primeira aula, a gente falou sobre o que é o espiritismo, falamos um pouco da doutrina, dos seus princípios, né? Luísa aqui fez algumas perguntas, alguns questionamentos, né? E uma das perguntas é do que trata o espiritismo. Quem lembra disso? Do que o espiritismo trata? Da ciência dos espíritos e pureza e do seu destino, pelo menos é isso que a Adenauer fala sempre. Isso. Fica registrado. Isso. Alguém mais lembra aí? Da relação, pode completar que eu não deu para ouvir. É isso, da relação do espírito encarnado com os desencarnados, esse entendimento. Isso, a nossa origem, exatamente, tá? Gente, eu vou combinar. Vocês, quando quiserem falar, levante a mãozinha. Por quê? Porque eu não consigo ouvir daqui e essa aula é gravada e depois vai por YouTube, viu? Então, os internautas também, a gente não consegue na gravação ouvir, tá bom? Tá combinado? Bom, então, relembrando a primeira aula, para que serve o espiritismo? O espiritismo é a doutrina que trata da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. A gente vai falar de espíritos, é isso. Né? E Adenauer, quando dá essa aula, porque ele dá na segunda-feira ele deu essa aula, e ele, quando ele pergunta, as pessoas falam: para eu ser melhor, para o autoconhecimento, para eu ajudar o outro, para uma série de coisas que a gente vai atribuindo, né? E aí ele vai, e não é, na realidade não é isso. Tudo isso, né, o estudo do espiritismo, esse aprimoramento que a gente busca vai levar a tudo isso, a sermos pessoas melhores, a sermos mais, vamos dizer, tolerantes, amigáveis com o outro, melhorar nossas relações de uma forma geral, mas a doutrina em si trata disso, né, de espíritos. E essa relação que a gente tem
né, com essa outra realidade, com pessoas que vivem de uma outra realidade, que é a nossa realidade futura. Da mesma forma que a nossa realidade hoje vai ser a dos espíritos desencarnados quando retornarem, ok? Tá bom? Então, só mesmo para a gente lembrar. E aí eu quero, quando a gente fala em espírito, agora eu quero que vocês sejam sinceros, viu, gente? Quando a gente fala, da forma com que nós fomos ensinados, todas as percepções que a gente tem de espírito, quando fala espírito, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? Eu quero que algumas pessoas me falem, qual é a primeira imagem que chegou? Falei em espírito. Pode falar, seja sincero. Como é que... Peraí. Um vulto branco, assim, passando. Lá, ó. Um vulto branco. O que mais? Diga. O que mais? Vocês estão dando risada, não me falaram o que é. Ó, vulto também? Todo mundo em vulto. Mais alguém aí diferente de vulto, gente? Lá, ó. Olha, eu Aninha, vejo lá atrás. Hã? um fantasma. Fantasma, né? Ei. Que mais? Alguém desencarnado. Alguém desencarnado. Alguém que morreu, né? Não está mais aqui. Quem mais? Ali, ó. Ah, gente, vocês não estão sendo totalmente sinceros comigo, não. Qual é a imagem que vem? Boa noite. Boa noite. Para mim, o espírito é inerente ao ser humano. Assim como existe o corpo, também existe o espírito, que é quem ilumina o corpo do ser humano, é quem anima, é quem dá uma luz, uma aura. Certo. Bom, ela já está bem evoluída, né, gente? Eu quero saber, né? Ela já está num patamar bom. Qual é a ideia, gente? Só isso? Mistério, o que mais? Medo, o que mais? Aí tá começando, agora o pessoal está começando a ser sincero comigo. Vamos, diga. Eu acredito que exista, mas não tem forma de ver. Certo, que ele existe, mas você não tem como ver. Isso. Né? Realmente, né? A gente não tem como ver com os nossos olhos aqui, a gente não consegue perceber. Gente, quem nunca pensou nessa imagem aí? É sério? Eu, quando era criança, via demais isso, né? Olha outra imagem. Quem concorda comigo? Hein? Né? Ali, ó, aquela imagem de casa mal assombrada, né? Ó, os espíritos aí vagando. Veja se não é aí essas imagens que povoam o nosso, ó. Ou sou um anjo, ou sou o demônio. Não é verdade? Ó, os anjinhos ali, né? Como se quando a gente desencarna, a gente virasse anjo. Então, são ideias que povoam a imaginação da gente desde que a gente é pequeno, né? E a gente é povoado pelo medo, porque é fantasma, né? Vai aterrorizar, né? Então a gente vê aquelas imagens. O cinema, então, fez um trabalho maravilhoso em cima disso, né? Era o único fantasma bonzinho que eu vi foi aquele... Aí eu vou denunciar a idade agora, né? O Gasparzinho, né? o fantasminha, camarada, não é verdade? É o único que eu me lembro que ele sofria, porque todo mundo morria de medo dele. Mas ali já é uma conotação bem mais profunda, né? Mas, de qualquer forma, ali estava relacionado com medo, né? O medo das pessoas, né? Ele mesmo, né? O menininho que era um médium que via, né? Era vidente que via esses espíritos. Ele levou um tempo para conseguir trabalhar isso, porque ele tinha medo, até ele entender que bastava ele conversar, bastava ele ouvir o que essas pessoas queriam, né? Então ele seria tranquilo. Então, bem gostei da sua. Então, essa é a imagem que a gente está aqui. Aí eu vou perguntar: quem tem medo de espírito aqui? Vamos ser sinceros. Aí ela levantou até as duas mãos, viu? Nossa, o negócio foi... Você tem medinho, né? Falou. Aí eu fico perguntando, eu vou contar uma... Foi até um amigo meu, vou me apropriar da história dele. Tipo assim, 2 dias antes, na casa dele, ele morava num condomínio, o vizinho foi na casa dele. Não estava muito bem, mas era amigo, né? Chegou lá, bateu na porta dele para conversar com ele. Ele, pois não, como amigo.
abriu a porta, ele entrou e ele conversou, né? Trocaram ideias, ele tentou acalmar o amigo que não estava bem. E normal, uma conversa normal, concordo? Acontece isso, né? Amigos, parentes, irmãos, pai, mãe, né? Vizinho, enfim, todas as pessoas da nossa relação. 2 dias depois, o vizinho dele desencarnou. Aí ele está de noite em casa, bate alguém na porta. Ele abre a porta, era o vizinho, desencarnado. Agoniado, desesperado, perdido, sem entender o que estava acontecendo, né? Porque até lá, quando a gente pensa que desencarna, tipo, acabou, né? Para muita gente que não conhece, acabou. E ele sem entender de novo, agoniado, desesperado, precisando conversar com o vizinho. Você faria o quê? Hã? Ou batia a porta na cara. Não ia adiantar muito, né? Porque se ele quisesse passar, ele passaria. Mas qual é a diferença daquele vizinho que bateu com um problema para conversar com você, ele desencarnou e continua com o problema querendo conversar com você? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Porque a única diferença dele para nós naquele momento é o corpo físico. Por quê? É? Se acha. Eu acho que quando um amigo está encarnado, a gente acha que a gente tem capacidade de orientar, de ajudar, dele sair dali melhor. E quando ele está desencarnado, a gente não se acha capaz mais de ajudar. Ele fala assim, eu vou fazer o quê? Qual é a diferença? Entendeu? O fácil, quando ele está encarnado, a gente indica um psicólogo, indica não sei o que, coisa que a gente sabe. Quando está desencarnado, o que ele tem diante dele, a gente não sabe. Bom, aí a gente vai ter 20 aulas para conversar sobre isso e chegar até lá no mundo espiritual e você vai ver que ele tem todas as mesmas condições que a gente tem aqui. Certo? Mas, a princípio, eu estou falando na relação do medo que a gente tem. A questão do medo. Qual é a diferença daquela mesma pessoa que é seu amigo, que é seu parente, que é seu pai, que é sua mãe, que é seu irmão, às vezes, e você tem medo? Né? Imagine o que alguém muito querido ia sentir se você quisesse espantar ele na hora que aparecesse e batesse a porta na cara. Certo? Ok. A minha fantasia é que a pessoa que está ali na minha frente pode ser qualquer outro ser travestido de uma pessoa que eu conheço e que venha me machucar e que eu não tenho nenhuma potencialidade contra um espírito. Você sabe que a gente aprende, que a gente consegue reconhecer, sabe por onde? Por aqui, ó. A energia do que chega. Daquilo que a pessoa fala, de como ela chega para você. Da mesma forma que uma pessoa encarnada, quando não está bem intencionada, chega até você e você percebe. Então, são percepções que a gente vai trabalhando, né? Uma certa feita, eu estava sentada na sala, deitada no sofá, aliás, não estava sentada. E aí eu vi um aborígene sair do meu quarto para sentar na sala. Ele sentou no meu pé, não disse uma palavra. Sim. Eu não saí correndo porque eu não tinha como, era de madrugada, era de noite. Eu não tinha como sair correndo. Eu fiquei pensando, onde é que eu vou estar mais em perigo, aqui ou lá fora? Um aborígene, um ser que era um aborígene. Ele ficou me olhando, não falou nada. Eu não consegui sentir nada ali para esse negócio de afeto, se era bom, se era ruim. Na realidade, ele não tem o que fazer. E aí ele voltou de novo pro quarto e foi embora. Mas ele não tem como fazer mal para você. Não tem. Ele não tem como agir, ele não tem como atuar no mundo material. Ele pode ser visível para você, porque você é evidente. Mas ele não tem como atuar na matéria assim, de chegar e prejudicar você com nada. Os encarnados são bem mais perigosos nesse aspecto. Pronto. Então vamos avançando aqui, que a gente ainda vai ter bastante conversa aí pela frente sobre isso. Bom, vamos pensar um pouquinho na história, né? Como é que é isso mesmo, Tânia? Existe espírito, não existe espírito, né? É uma pergunta que, até aqui no meio espírita, de vez em quando, as pessoas, né? Todo mundo que está aqui está ciente, está certo, tem, né? Integrou verdadeiramente, né? Essa existência pós-morte, né? Essa vida, né? No pós-morte. Aí, olha uma que eu trago para vocês interessante, né? Tem registros, né, nos registros rupestres, né, no homem já primitivo, uma característica interessante. Quando algum membro, que a gente não pode nem chamar de comunidade, porque eles não eram nem ainda organizados, né, numa sociedade, eram nômades, né, quando um deles morria, né, desencarnava, eles pegavam o crânio
dessa pessoa e colocava na entrada da caverna, porque dessa forma a pessoa não retornaria. Que coisa interessante, né? Baseado em quê, né? Um homem primitivo que não tem ainda uma religião, não tem uma sociedade formada, mal conhece ainda, né, a natureza das coisas, não entende o mundo direito. Como é que ele saiu da onde essa ideia de que essa pessoa que morreu poderia retornar? Alguém viu, né? Em algum momento deles. Por quê? A gente vai estudar sobre mediunidade. E uma das coisas que já vem com o nosso pacotinho, quando a gente encarna a primeira vez, quando a gente passa a ser um espírito, né, e habita pela primeira vez um corpo humano, a gente vem com uma coisinha chamada mediunidade, que vem se desenvolvendo com o homem, né, ao longo da história, como o corpo nosso se desenvolveu, como a nossa mente está desenvolvendo, nosso psiquismo desenvolve a nossa mediunidade também. Então já existia, desde que o homem, certo? Encarna, desde que o princípio espiritual encarna pela primeira vez no reino hominal, né, ele já vem com a mediunidade e com esse potencial, esse órgão de sentido que conecta ele com o mundo espiritual. E ele é capaz de ver imagens, pessoas do mundo espiritual, que pertencem a um outro plano de frequência, de vibração, de matéria, que a gente vai conversar um pouquinho mais na frente aí, certo? Então, o homem primitivo mantinha contato com o mundo invisível, colocava o crânio do defunto fora da caverna, pensando que, deste modo, a alma do falecido não voltaria. Né? Bem interessante. Aí a gente vai dar um salto grande mesmo, bem grande, né? E vamos lá para a Grécia. Quem nunca ouviu falar do oráculo de Delfos? Né? Todo mundo já ouviu falar dos oráculos, né? O oráculo de Delfos era um dos oráculos, né? Você tinha, tanto em Roma, na Grécia, esses oráculos, eles eram erguidos, né, em homenagem aos deuses. E lá, nesses oráculos, vocês tinham as pitonisas, né? Que eram sacerdotisas, que eram médiums, que faziam a conexão, que se conectavam com os deuses, com o mundo espiritual. E foi uma época em que a sociedade, vocês vão até estudar isso mais na frente, com mais profundidade, que a sociedade, ela entendia isso de forma muito natural. O contato com os deuses, né? O contato com os mortos, para eles era muito normal isso. E eles se utilizavam desses médiuns, essas pitonisas, para fazer. Eles tinham todo um ritual, né? Ela entrava em transe, recebia as comunicações, tinha alguém que interpretava, quase como se fosse o dialogador de hoje, né? Quando tem uma comunicação. E as pessoas se aconselhavam, né? Diziam, vou até o oráculo para saber se meu casamento vai dar certo, né? Os políticos, né, consultavam os oráculos, as guerras, né, os generais. Então, era um momento em que a sociedade ela tinha muita conexão com esse mundo espiritual e era entendido isso como uma forma normal. Então, conversar com os mortos ou com os deuses era normal, né? Então, a gente tinha esses rituais. E esses rituais não eram só... Eu dei o exemplo aí da Grécia, né? Mas isso já ocorria na Índia, na China, no próprio Egito, né? A civilização egípcia tinha, né, um entendimento da morte, né, muito grande. Então, que ele tem até o livro dos mortos, né, que dizia toda a trajetória, ensinava toda a trajetória, né, quase um manual de como seria, né, a passagem dele, o que ele precisava fazer no pós-morte para ganhar, né, a vida eterna, vamos dizer assim. E eles mumificavam os corpos porque acreditavam, né, que essa alma voltaria para aquele mesmo corpo, mas voltaria. Mas era normal para eles. Então, se você vê na cultura deles, eles têm muito a conexão com o mundo espiritual. Os sacerdotes, né, dos faraós tinham tanto poder quase quanto o faraó. Né? Eram médiuns de cura, médiuns de materialização, videntes, clarividentes. Tinha uma série de mediunidades e ajudavam o faraó em muitas ocasiões. Né? Então, era normal para eles também esse contato com o mundo dos desencarnados. Então, a história ela é recheada disso para a gente, né? A própria Bíblia mostra, né? Jesus falava muito, né? Que o reino dele não era, né? Esse não era o reino dele. Né? Ele mesmo falava sobre pessoas que já tinham desencarnado, né? Profetas que estavam retornando no corpos de outras pessoas.
ele se comunicava com essas pessoas, né, desencarnadas, né? Jesus tinha vários tipos de mediunidade, né? Então esse contato com o plano espiritual era muito normal. Quem conhece essa figura aí? Joana d'Arc, né? Alguém sabe qual é a história de Joana d'Arc? Joana d'Arc, muito jovem, teve uma visão, desde muito jovem ela já via espíritos, né? E ela teve uma visão de 3 espíritos, né, que se diziam santos. Ela era católica, né, naquela época, bem católica. E esses espíritos convocaram ela e disseram que ela tinha a missão de entrar para o exército, né, e ajudar a defender a França contra a Inglaterra, naquela guerra de 100 anos. E ela conseguiu, né, convencer o rei, ela conseguiu chegar ao rei, e ela entrou para o exército. Aí ela corta os cabelos, né, ela se veste praticamente de homem, né, para poder lutar no exército, e lidera e vai, né, para as batalhas, e é muito auxiliada por essas vozes, por esses espíritos que ajudavam ela, né, nas batalhas. Inclusive, ela teve vitórias em função disso, certo? Mais tarde, ela foi presa, teve um teor político muito grande aí também, né? Mas o que conta a história também é que ela foi acusada de bruxaria, feitiçaria, por ver esses espíritos. E ela foi condenada à fogueira, né, pela Inquisição. Então, ela via esses espíritos. Então, desde os 12 anos, ela escutava vozes do mundo espiritual. Ela dizia que eram visões dos arcanjos Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. Foram com instruções para ingressar no exército de Carlos VII para ajudar contra o domínio da Inglaterra. Foi condenada à fogueira aos 19 anos. E ela se recusou a dizer que não via, porque era uma das condições. Você tinha que negar tudo, né? Se você negasse tudo que não existia, que você não via, você era salvo. E ela se negou a negar que acontecia com ela. Quem já ouviu falar de Emanuel Swedenborg? Alguém já ouviu falar? Ele foi um médium incrível, né? Ele era do parlamento sueco, ele era um homem da política, muito influenciou. Ele era filósofo, astrônomo, pesquisador de geologia, anatomia, catedrático em matemática e poliglota. Então, ele era um homem da ciência também, da filosofia, mas da ciência. Ele tinha visões, né? Ele era vidente, clarividente. Então, tem um acontecimento que ele está jantando com amigos e tem a visão de um incêndio que ocorria em Estocolmo. Naquela época não tinha WhatsApp, então não tinha como ele saber instantaneamente. E no jantar ele fala sobre esse incêndio que está ocorrendo em Estocolmo. 3 dias depois, mais ou menos, eles ficam sabendo que realmente aconteceu. Mas o que é mais interessante dele? O contato dele com o mundo espiritual era tão grande que, olha, ele falava coisas incríveis. Swedenborg já falava em esferas espirituais, ele já falava de perispírito como um corpo fluídico que revestia, né, o espírito. Ele já falava sobre que anjos e demônios nada mais eram do que espíritos, pessoas em desenvolvimentos, momentos de desenvolvimento diferenciado. Olha o conhecimento dessa pessoa muito antes aí de Kardec, né, lançar o livro dos Espíritos. Ele já falava em tudo isso. Então, é muito interessante vocês pesquisarem sobre ele. Tem muito material, inclusive na internet, de tudo que ele, enquanto médium, fazia. Outra prova, assim, que foi bem intensa, e vocês viram isso aí na aula 1, né, que foi os fenômenos, né, das irmãs Fox, né, lá em Hydesville, que foi que deu, vamos dizer assim, o start para tudo isso, né? Como se os espíritos começassem a se manifestar e dizer assim, olha, nós existimos, nós estamos aqui, nós somos reais, né? Então, esse foi o evento que desencadeou uma série de outros eventos
que foi aquele das pancadas nas paredes, né? Que elas batiam palmas e pancadas, e o espírito respondia, né? Essa irmã mais jovem, né? Criança não tem muito medo das coisas, né? Ela resolveu que ela queria se comunicar, queria entender, depois deles fazerem procurarem ver dentro da casa se tinha alguma coisa que justificasse aqueles sons, não conseguiram. Então ela estabelece esse alfabeto, vamos dizer assim, né? Uma palma para sim, 2 palmas para não. E até que chegaram a uma conclusão entre perguntas e pesquisas que ali era o espírito de um mascate que tinha sido assassinado pelos antigos donos da casa. E, se eu não me engano, acho que ele foi emparedado. Acho que foi algo assim, emparedado. Quando elas falaram isso, chegaram, eles até tentaram procurar, mas não acharam. Alguns anos, acho que uns 80 anos depois, foi ter uma demolição, e eles encontraram os restos realmente que foi comprovado que era desse mascate. E isso desencadeou uma série de outros eventos, né? Os espíritos começaram a se manifestar de forma que as pessoas pudessem ver, pudessem ouvir, pudessem perceber, independente de serem médiums ostensivos ou não. Médiums que tinham vidência, médiums que tinham audiência. Então, era aqui, ó, o efeito acontecia e todos nós aqui presentes, independente do seu nível de mediunidade, poderiam presenciar. Então, os espíritos começam muito a se manifestar, né, nesse período, no século XIX, né, foi exatamente nesse período o boom, né, dos espíritos, que chama, tem até um livro que fala que foi a invasão dos espíritos, né, se demonstrando ali que existiam, né. Isso desencadeia também as mesas girantes, né, que iniciaram lá nos Estados Unidos, aí atravessaram e foram para a França. Então, você tinha várias reuniões em salões, num sentido muito frívolo, né, muito na brincadeira mesmo, né. Mas os espíritos se utilizaram desse momento das pessoas para se mostrarem, né. E as mesas girantes, os médiuns ficavam, né, sentados com as mãos sobre as mesas, faziam perguntas, né, um alfabeto foi colocado, né, no chão, e a mesinha ia lá, né, letrinha por letrinha, formando palavras, né. Isso foi, inclusive, um evento que chamou a atenção de uma pessoa que é muito importante para a gente no espiritismo. Quem foi? Kardec. E Kardec, interessante, quando ele não foi para provar que era verdade, ele foi para provar que não era verdade. Porque Kardec, ele estudava magnetismo, ele era magnetizador. Então, ele achava que ele conseguiria explicar todos aqueles fenômenos ditos, né, espíritas, de seres incorpóreos, que eram, na realidade, ele ia explicar através do magnetismo. E ele foi fazer as pesquisas dele, participou de várias reuniões, né? Não só ele, mas outros cientistas fizeram isso também, pessoas ligadas à ciência mesmo. E chegou um momento em que ele fala assim, poxa, né, mesas não têm inteligência. Precisa ter uma outra mente, uma inteligência comandando isso, né? Então, foram fenômenos de natureza mediúnica amplamente difundidos na Europa e nos Estados Unidos a partir dos meados do século XIX, né? O fenômeno consistia num movimento sem causa física aparente, de mesas em torno dos quais reuniam-se nos salões pessoas de todas as classes sociais à época. Daí as perguntinhas eram aquelas assim, vou casar, aquela coisa bem da brincadeira mesmo, não tinha nenhum conteúdo sério. O que foi interessante dessas reuniões? Depois muitas delas depois originaram os encontros, as reuniões mediúnicas, né, sérias realmente, de estudo, né, com profundidade. Mas no primeiro momento foi isso. Foi chamar a atenção, era espetaculoso, né? Os espíritos se apresentaram de forma espetaculosa. Outra pessoa que chamou a atenção de uma outra pessoa, que foi muito importante também para a comprovação desses espíritos, foi o William Crookes. O William Crookes, né, ele era um cientista. Né? Ele fazia experimentos baseados em conhecimentos sobre física e química, trabalhando com o que chamamos de espectroscopia, ou seja, o estudo sobre a radiação eletromagnética
magnética. Ele também estudava o magnetismo, né? Na época tinha muito aí embalado por Mesmer, os estudos de Mesmer, né? A questão do estudo, né, do magnetismo. E aí ele vai também, e ele vai com a mesma ideia de Kardec. Vamos aí como ele, o que ele fala? Ver e saber o que está acontecendo. De E ele comprova que, de fato, não era invenção da médium. Ela estava materializando um outro ser ali. Aí ele fotografa, que naquela época ele tirou, não sei se foi 40 e poucos, 50 e poucas fotos, que é um mundo de foto para a época, não é agora que a gente pega um celular, né? Tira 1000 fotos numa brincadeira, né? E armazena, não. Tirar foto era difícil. Então ele cataloga todas essas reuniões, fotografando, pesando, medindo, tirando pressão dessa pessoa. Como isso é possível, Tânia? Aí a gente vai falar de uma coisinha ali na frente chamada perispírito. Como é isso? O que é esse perispírito? É através dele que é possível que isso aconteça, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então ele faz esses estudos e ao final desses estudos, um cientista que foi lá para comprovar que não existia, ele pega e fala o seguinte: não digo que é possível, digo que é real. Na concepção dele, então, é real. O estudo dele levou a ele à conclusão de que era real e que se tratavam, de fato, de espíritos, pessoas que habitavam um outro plano e que se materializavam aqui, né, através da médium que ele pesquisou, tá certo? Dito isso, tem muito mais pesquisa, se eu for trazer aqui, né, a gente vai ficar a noite toda até amanhã e não vai conseguir dar conta. Mas apenas para que a gente se situe que o questionamento, o estudo e a busca de comprovar que a vida continua, na realidade é isso, né? E que a nossa essência, o que nós somos permanece, já vem de muito tempo, né? E com estudos científicos. Até hoje se fazem estudos sobre isso, viu, gente? E aí, eu que não sou besta, né, fui procurar ajuda de quem sabe mais do que eu, né? Aí eu fui lá consultar o Livro dos Espíritos e ver o que os espíritos responderam para Kardec. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. O que você acha que é o espírito? Se alguém souber a resposta de Kardec, não fala, tá, gente? A resposta dos espíritos para Kardec. O que é o espírito? Ninguém tem ideia do que é o espírito? O que você acha que é um espírito? Oi? Você é um espírito? Não, certeza. Todos nós, né? Ela está muito acima. Eu acho que eu vou pular ela para o 2 já. Corpo, alma e o espírito. Espírito Santo, essa parte perfeita, a centelha divina. A parte a qual a gente deve buscar como almas, né? Essa parte que é perfeita e que, portanto, já tem tudo de que a gente precisa.
Basta que a gente reconheça isso através das nossas experiências e busque viver de acordo com essa parte nossa, que momento a momento quer o nosso melhor, sabe? Emana o melhor para nós, para as nossas vidas. Então, assim, dentro dessa trindade, eu acredito que seria Deus em nós, o Espírito. Entendeu? É uma percepção. Quase adiantou meu slide, né? Quase. A gente só vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitinhos, mas é bem por aí mesmo, viu? Mas lá, quando Kardec vai e faz essa pergunta, o que é o Espírito? Olha o que os Espíritos... diga. O que é o Espírito, para mim, é a parte imaterial do ser humano. Como o colega falou, que é a divindade que existe dentro de nós. Certo, a parte imaterial, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos juntar tudo isso. Então, ao que os Espíritos respondem? O princípio inteligente do universo. Convence a gente? Não, né? Sim. Ele me respondeu, né? Porque a gente quer saber palpavelmente, né? A gente quer saber como é que é, tem forma, tem cheiro, como é que é. Anda, não anda, voa, não voa. A gente quer saber isso, né? Porque é dessa forma que a gente vê o mundo, na materialidade. Aí eles vêm e respondem. O princípio inteligente do universo. Aí Kardec, não satisfeito, vai lá e pergunta, e qual a natureza íntima do espírito? Aí eles vêm e respondem. O espírito não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Para vós não é nada, porque o espírito não é uma coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Sabeis bem que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Esclarecedor, né? Esclarecedor. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a ler, né, o Livro dos Espíritos, eu me irritava profundamente. Sério, eu me irritava, porque quando eu ouvi um negócio desse, né, não é fácil de ser analisado na vossa linguagem. Eu disse, você está me chamando de ignorante. Por que não me explica que eu vou entender? Eu vou entender se ele me explicar. Se não me explicar, eu não vou entender. Com o passar do tempo, estudando, eu fui entender que eu não sei nada mesmo. E fui entender que no nível em que eu me encontro, eu realmente não tenho capacidade de entender muitas coisas. Então, por isso é que é dito dessa forma. E aí eu fui tentar fazer um paralelo para poder entrar isso na minha mente. Aí eu fiquei pensando, voltando lá para o homem primitivo que a gente estava falando, né? Olha como é que era a vida dessa criatura, né? Ele nascia, não tinha uma linguagem ainda, né? Eles não falavam, não tinha uma linguagem, não tinha escrita, não tinha uma sociedade, vivia para comer, aí pegava uma fêmea, jogava lá puxava pelo cabelo, botava na cabeça, reproduzia, ia caçar, corria para não morrer, era a vida dele. Não plantava, não fazia nada, né? Os primórdios do homem era bem isso. A mente dele, imagine o que é o cérebro em termos físicos e o que é a mente, o psiquismo dele. Muito simples, concordam comigo? Porque a vida dele é muito simples. Qual o nível de complexidade dessa pessoa? Nenhum. Pegue essa pessoa, traz ela lá do mundo primitivo e coloque ela aqui, no meio, assim, na rua ali. Carro passando, avião passando, um doido com o celular falando, né, sozinho. Você acha que ela vai conseguir entender, mesmo que ela esteja vendo? Será que ela vai entender, mesmo que eu explique que aquilo ali é um celular, que é um aparelho, que eu posso me comunicar com uma outra pessoa à distância, que a voz vem através de ondas, não sei. Será que ele vai entender isso? Será que ele vai entender como é que tem... Mesmo que ele veja um avião, ele vai entender que aquilo é um avião e como ele funciona? Então, eu fiquei pensando, imagine a gente para dar conta do divino, da divindade, do universo. A gente não consegue entender a nossa própria natureza ainda. Nós não sabemos o que somos. Sou espírito, sim. E aí? O que é o espírito? Né? A gente não entende ainda direito o nosso próprio psiquismo, né? Como funciona. Nem o cérebro, que é físico, a gente ainda tem entendimento. Aí eu me recolhi, né? Ainda a minha humilde ignorância, e disse, não, de fato, hoje eu entendo quando fala, você não tem linguagem, você ainda não tem como saber, mesmo que eu lhe explique, é algo que não está no seu alcance. Oi. Não, quando ele fala assim, que podemos definir o espírito, para mim era como se fosse a mesma coisa, o que é o espírito, quando ele define.
Não, ele pergunta da natureza íntima do espírito. Não é a mesma coisa do que é o espírito, para você definir. Dê uma forma, me diga como é e tudo. E qual é a natureza íntima disso? Uma coisa é a forma, uma coisa é a natureza, esse conteúdo. Certo? Entendi. Então, vamos lá. Vamos avançando um pouquinho. Aqui, ó, na questão 24, ó. Eu ia fazer só um comentário. Naquela primeira parte, podia voltar só na minha concepção mínima ainda de entendimento. Quando ele fala o que é o espírito, né? Quando a gente teve aqui a primeira aula que definiu sobre Deus, e Deus como princípio primário, né? Início de todas as coisas, inteligência maior. Então, eu consigo até entender ali que o espírito é o princípio inteligente do universo, baseado em que somos partículas divinas, né? Sim. Então, aí eu até compreendo, é algo realmente indefinido, porque se Deus é algo que também a gente não consegue definir, o espírito também. Imagina, a gente não consegue saber o que somos, que dirá Deus, né? Entendeu? Aí eu fiquei tranquila até aquela primeira parte. Depois, sobre a natureza íntima, realmente não dá para decifrar. Não. Mas vamos lá. A segunda, outra questão, questão 24. O espírito é sinônimo de matéria ou é sua propriedade, como as cores são propriedades da luz e do som, o som do ar? O que vocês acham? Que eu posso dizer que espírito é igual a matéria? Não, né? Pronto. Então, a gente vai guardar essa perguntinha mais ali na frente, porque a gente vai falar uma coisa que o nosso colega falou ali. Como é que é o seu nome? Luiz. Que ele tocou ali, né? Então, a gente vai só avançar um pouquinho e vamos voltar a essa questão aí da matéria, tá bom? Olha a pergunta. Ambos são distintos, mas é preciso a união do espírito e da matéria para que a matéria se torne inteligente. Vocês concordam que a matéria por si só não tem inteligência, né? A cadeira tem inteligência? Não. Né? A mesa tem inteligência? A mesa girante? Não. Teve uma mente que movimentou ela. Será que o meu corpo tem inteligência? Meu corpo físico tem inteligência? O seu corpo físico tem? Quem anima esse corpo? É o espírito. Então, espírito e matéria são coisas diferentes, não é? Concorda? Tanto é que quando a gente desencarna, que o espírito se liberta do corpo material, o corpo fica lá parecendo um boneco, né? Sem vida, rígido, sem movimento, sem nada. Por quê? Porque ali não habita mais um espírito, não habita o princípio inteligente que anima aquela matéria. Certo? Teria, então, o universo 2 elementos gerais, matéria e espírito? E o que vocês acham? Então, eu posso dizer que o universo tem espírito e matéria? Hein? Sim? Só? E aí, tem espírito e tem matéria, e aí? Não está faltando alguma coisinha aí? Não, perispírito é matéria também, a gente vai ver isso. Não. Energia é matéria, gente. Vamos lembrar de Einstein aí. E aí? Não está faltando um elemento aí? Quem? Dê um nome? Deus, né? Aí ele responde: sim, e acima de tudo isso, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas coisas são o princípio de tudo que existe. É a Trindade universal. Certo? Então, eu posso dizer que nós temos 3 elementos, né, no universo: Deus, Espírito e matéria. Certo? Então, olha aqui, ó. A Trindade universal. Onde Deus, na questão primeira lá do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Tudo vem a partir dele. O Espírito é, na questão 23, o princípio inteligente do universo. É esse princípio que vai depois, né, se apropriar da matéria, se desenvolver, e você vai ter uma aula de evolução na próxima semana. Vocês vão ver que esse princípio espiritual,
ele vai se desenvolver nos diversos reinos materiais até chegar onde nós estamos agora, ok? E a matéria, que é a condensação de um elemento chamado fluido cósmico universal. O que é esse fluido cósmico universal? Alguém já ouviu falar? Isso foi uma coisa, sabe, gente, que eu confesso para vocês, não foi muito fácil de eu entender. Mas a gente vai falar ali na frente dele. Voltando ainda para espíritos, então, que definição eu posso dar, né? Se pode dar aos espíritos? Ele vai lá e pergunta de novo, né? Ele não está contente ainda com as respostas. Aí o que responde? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo, além do mundo material. Então, Deus cria o princípio espiritual e cria um princípio material, que é o fluido cósmico universal. E tudo, a partir desse fluido, se forma. O meu corpo, a cadeira, o piso, tudo que é matéria. Toda a matéria é exatamente uma condensação desse fluido cósmico universal, que envolve tudo e todas as coisas, todos os sóis, todos os planetas, todas as estrelas, todos os corpos, tudo que existe aqui também no nosso mundo material, né? Tanto o material mais denso, que é essa experiência que a gente está vivendo aqui, como também no plano espiritual, certo? Vai ficar mais claro lá quando a gente falar um pouquinho sobre esse fluido. Quando o princípio espiritual que Deus cria, então, para ficar claro, Deus não cria logo um espírito. Ele cria um princípio espiritual. E esse princípio espiritual vai se desenvolver, né? Vai se desenvolver na natureza, vai se desenvolver no reino mineral, no vegetal, no animal, vai se apropriando da matéria, transformando esta matéria, aprendendo com cada percepção desse reino, até chegar num corpo de homem. Quando ele encarna como homem, aí sim a gente diz que é um espírito, porque ele já tem consciência dele mesmo. Ele já não vive de forma coletiva, como nos outros reinos, ok? Então, quando o princípio atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, o qual foi e é gerado por Deus. Então, Deus cria o princípio. Então, a origem do espírito está lá, como princípio espiritual. Lá na questão 80 e 81, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, ele está sempre criando princípios espirituais que estão num processo de evolução, né, e que estão encarnando em corpos humanos, gerando novos espíritos. Ok? E a gente volta de novo para o tal fluido. Olha bem essa imagem aí. Essa foi a forma que eu melhor consegui entender, né, o que é o fluido cósmico universal. Porque quando diz assim, eu estou envolvido, o fluido cósmico universal envolve tudo e todas as coisas, né, e forma tudo e todas as coisas, eu fico imaginando, quer dizer que eu estou dentro de um fluido? Como é que é isso? Como é que eu não percebo isso? Aí você pega e pensa no oceano. Vocês concordam com que dentro do oceano existe toda uma vida? Toda uma vida animal, toda uma vida vegetal, toda uma vida mineral, que está envolvida pela água, que é um fluido. Será que os peixinhos, os crustáceos, percebem essa água? Será que os olhos, os órgãos de sentido destes animais marinhos conseguem perceber que estão envoltos em água? E eles vivem ali, né? Respiram dentro daquele fluido, vivem, se alimentam, se reproduzem, vivem a vida dele dentro do fluido. Vocês concordam? Então, eu entendo hoje que eu também sou envolvida por um fluido,
no qual os meus órgãos de sentido, que é a forma de percepção que eu tenho no mundo, não estão, vamos dizer assim, calibrados, aferidos para eu perceber essa vibração de matéria. Dá para entender o conceito? Ficou claro? Meus olhos, meus ouvidos, meu nariz, esses equipamentos que de percepção da minha realidade aqui não podem perceber esse fluido. Quer ver uma coisa? O ar. A gente não consegue, os olhos não conseguem ver o ar. Eu consigo perceber ele, né? O efeito dele, que é o vento no meu rosto, na minha pele, né? Mas eu não vejo. Vocês concordam que tem muitos elementos na natureza que existem e a gente não vê? Tem. Né? Se a gente parar para pensar nos estados da matéria, ela vai do sólido até um vapor numa alta temperatura que você já não vê mais. Então, é a mesma matéria? Vocês concordam? É, né? É água. H2O. Agora, a condensação, né, dela que está diferente. Ela está mais densa ou menos densa. A frequência das moléculas, a vibração é maior ou menor. Está lembrado lá da aula era de química, né? Que a gente estudava os estados da água? É a mesma água. Se eu aqueço, as moléculas vibram, elas vão se separando e vão virar vapor. Se eu esfrio ela, eu junto mais e ela vira sólido. Continua sendo água? Continua sendo H2O. Se eu chegar ela a uma temperatura de 500 graus, você não vê nem o vapor. Mas ela está lá. Se você botar a mão, você vai queimar. A matéria existe ainda. Em outro estado, né, de densidade, de outro estado de vibração da matéria. Deu para entender o conceito, gente? A gente não vai conseguir esgotar isso aqui, não. Mas é só para vocês entenderem o que é esse fluido aí. Foi a melhor forma que eu achei de compreender. Todo o universo é constituído desse fluido. É a matéria primordial, primitiva, e sofre modificações das mais variadas. E as modificações em relação ao orbe que eu habito. Essa matéria ela é, né, adaptada, condensada para a nossa realidade do planeta Terra. Essa matéria primordial, ela é condensada e adaptada para o meu corpo, que tem a ver diretamente, inclusive, com o meu grau evolutivo. A gente vai ver. Porque a gente vai ver que tudo é vibração, tudo é frequência, né? Então, a gente vai ver isso dando um pouquinho mais para frente aí. O fluido cósmico, olha que legal isso aqui. Né? Lá no livro... Deixa eu só finalizar aqui, daí eu te passo. O fluido cósmico universal é o plasma divino, austor do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. De Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, está lá em Evolução em Dois Mundos. Pode falar. Boa noite. Seu nome? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Seria por essa questão que a gente ouve falar que a comunicação espiritual, ela é muito, vamos dizer assim, a dificuldade do espírito se comunicar seria por conta dessa frequência, dessa intensidade, por causa dessa frequência. Porque meus ouvidos, o meu aparelho auditivo, ele está aferido, calibrado para ouvir os sons da nossa dimensão material. Né? Para que eu consiga... Tem algum órgão que faz... mas tem médium que é audiente, médium que é vidente. Qual é o órgão que ele usa para ver e ouvir? Não é o ouvido, não é os olhos, é a mediunidade. É o nosso órgão de sentido que a gente vai estudar mais lá na frente. Mas é exatamente por conta da frequência. Estão frequências diferentes. É por isso que o espírito não consegue fazer mal para a gente fisicamente, porque ele não tem como atuar diretamente na matéria, porque ele passa, né? A densidade ele não consegue, é muito bruta a nossa matéria, nosso corpo, dos objetos. Ele precisa de recursos que mais tarde a gente vai ver aí na aula de mediunidade, tá bom? Vamos lá. O espírito, olha que coisa interessante. E isso aí vocês vão guardar um pouquinho mais para a aula de evolução. Então, aqui é só um spoilerzinho.
o espírito constitui uma resultante da evolução do princípio espiritual. Vocês concordam? A gente não falou que Deus cria o princípio espiritual? Pronto. Então, esse espírito vai ser uma resultante da evolução deste princípio. Após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência. A gente acabou de dizer, né, que matéria não tem inteligência. Né? Ele precisa de uma inteligência para animar ela. Como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus, desenvolvendo-se nela. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina de Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. A gente não falou que Deus está sempre criando, né? Esses princípios estão sendo essa fonte geradora que é Deus, e aí a gente não vai entrar na aula de Deus, mas essa fonte criadora, né, está constantemente criando esses princípios espirituais que vão se desenvolver. Né? Eles iniciam na matéria mais primitiva. Qual é a matéria mais primitiva na Terra? Qual o reino? Mineral, né? É a mais, né? Que está ali coletivamente, ali todo uma cadeia de montanhas, tem ali muita questão da atração mineral, não tem isso? Depois ele vai para um outro reino, vegetal. Vegetal já tem uma matéria mais sutil, mas ainda de forma muito coletiva, são florestas, né? As plantas vêm de uma forma muito coletiva também. E ele já tem a questão da sensibilidade, né? Do vegetal ele já tem a sensibilidade. Um princípiozinho aí de um sistema digestivo. E ele vai ali, sabe? Aí vai para o reino animal. O reino animal ainda é muito coletivo, né? Mas ele já vem ali a questão do instinto, uma reprodução mais apurada, um sistema digestivo mais aprimorado. Quando não tiver mais nada para esse princípio espiritual se apropriar, quando esse reino não tiver mais nada a oferecer a ele, então ele, né, ele já começa a ter uma consciência dele mesmo. Você vê que tem animais, né, eles vivem de forma coletiva, mas tem alguns que já são bem mais individuais. Já tem mais uma individualidade, já não faz, né? Peixe é totalmente coletivo, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, todo mundo vai junto, né? Agora, uma vaquinha, por exemplo, está lá na manada, se ela, de vez em quando tem uma que sai dali e vai pastar sozinha. Já tem mais, então é nesse aprendizado que a gente vai indo, mas isso fica para a aula de evolução, tá bom? Tá tranquilo até agora? Jura, não tem ninguém dormindo aí não? Dá uma olhada aí, Ana, para mim. Esse está no livro de vocês, viu? Conhecendo o Espiritismo. Pronto, aí a gente vai chegar onde o nosso querido coleguinha falou, que é essa natureza tríplice. Como assim, Tânia? Quer dizer que eu não sou um? Eu disse, não, você não é um. Você é três. Três? Como três? Eu não dou conta de um. Vou dar conta de três. Três de mim. O que é essa natureza tríplice? Bom, olhando aqui nessa direção, do lado direito, o que seria essa figurinha? O que eu poderia chamar essa figurinha? Do lado direito aí. Do meu lado direito, tá, gente? Hein? Essa figurinha lá. Seria o quê? A matéria que seria o quê? Nosso corpo físico. Do lado de lá, essa coisinha aí, que parece uma fumacinha, uma luzinha, alguma coisa. Seria o quê? E no meio, o perispírito, essa criatura. Chegou essa assim. Bom, até agora a gente estava falando que eu sou o espírito que habita um corpo material. Não é assim que a gente fala? Porque esse corpo nada mais é do que um instrumento do espírito, uma vestimenta, né? É como um astronauta que quando vai para um outro planeta precisa de um equipamento para poder estar lá, se manifestar naquele lugar. O espírito está aqui se utilizando do nosso corpo. E o que seria esse perispírito? Bom, vamos definir o corpo aí primeiro. É um domicílio temporário do espírito. Quando não servir mais, é a mesma história lá que eu falei do princípio espiritual. Quando lá no reino animal não tiver mais nada para oferecer para ele, ele vai andar adiante, ele vai seguir.
A mesma coisa nós encarnados. Tânia hoje está aqui encarnada, vivendo esse personagem, tendo essas experiências. No dia que Tânia, essa personagem, não tiver mais nada para oferecer para o espírito que eu sou, não tiver mais nada para acrescentar, eu vou seguir meu caminho. Eu abandono esse corpo e vou embora. E vou viver minha vida, voltar e reencarnar, ok? Então, é temporário. Através dele, o espírito adquire experiências e aprimora, integra aptidões, sublima aspirações. Olha a importância do nosso corpo, olha a importância da nossa vida material aqui. É ela que me dá essas experiências, é ela que torna o que eu sou. Porque a gente aprende aqui, ó, com o outro. A gente aprende com os desafios da vida. A gente aprende no profissional, a gente aprende na vida familiar, a gente aprende, né, na vida amorosa, né, no convívio social, a gente aprende nas dificuldades, a gente aprende nas conquistas. Tudo é aprendizado. E a gente vai ver, inclusive, aqui, uma aula que fala da reencarnação como um processo educativo para o espírito. Então, todas as experiências, independente. Não foram boas, aprendizado. Foram maravilhosas, aprendizado. Perdi, aprendizado. Ganhei, aprendizado. Sempre. Sempre é a vida convidando a gente para rever alguma coisa, reorganizar alguma coisa. E o espírito, a gente já viu lá, né? Que são essas individualidades inteligentes criadas por Deus, né? A gente viu lá. São criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido, era uma palavra que eu não gostava de ouvir também logo no início, né? Mas é ignorante no sentido de não saber mesmo, de não conhecer. Diferentes ordens conforme o seu grau de perfeição. A gente vai ver aqui, inclusive, uma escala espírita que está lá, né, no Livro dos Espíritos. Vai ver que ela não é tão assim rígida, mas existe. Conforme nós vamos evoluindo, crescendo enquanto pessoas, enquanto espírito, vamos adquirindo habilidades, a gente vai subindo uns grauzinhos, né, nessa escala aí de perfeição. Tem como objetivo final a perfeição, né? A gente quer chegar à perfeição. Há quem diga que no final das contas o que a gente quer mesmo é nos conhecer. No final de tudo a gente quer saber quem somos, né? Não é à toa que a filosofia está aí, né? Quem sou, de onde venho, para onde eu vou. No final das contas o que a gente quer é isso, né? Perispírito. Bom, o que é esse perispírito? Esse terceiro corpo. Perispírito é um corpo que envolve o espírito. É um corpo de matéria sutil que faz o meio do caminho entre o plano espiritual e o plano material. O espírito, para que ele consiga chegar até aqui, ele vai se utilizando de corpos, como se ele fosse fazendo um rebaixamento da sua frequência para poder atuar aqui. Então, os corpos, eles têm funções, né, de permitir que o espírito se manifeste nas suas diversas dimensões, porque somos seres multidimensionais. Nós não pertencemos apenas a essa dimensão, né? E a gente está aqui, o mundo espiritual é aqui. A gente está vivendo uma experiência espiritual, vocês concordam? Somos espíritos vivendo uma experiência espiritual num plano material. Quando eu desencarnar, eu serei um espírito vivendo uma experiência espiritual no plano espiritual, com uma densidade de matéria diferente. E eu vou precisar de um corpo para isso. E o corpo é o perispírito. E o perispírito tem uma série de propriedades que a gente vai ver. Então, ele permite que eu me manifeste nessa dimensão e ele tem algo muito importante. Lá nele está alocado a minha mente, que não é meu cérebro. Meu cérebro está no corpo físico. É um equipamento do corpo físico. E essa mente, que está lá no perispírito, é que armazena tudo o que eu sou. Todas as minhas experiências. É meu HD, a minha consciência. Aí você vai dar, tem vários nomes que se dão, né? Mas essa é a essência do que eu sou. E que não se perde com o desencarne, com a morte do corpo, que está armazenado lá. Então, o perispírito tem essa função primordial, que é armazenar nossa mente entre uma das funções que ele tem, guardar
né? E a gente vai ver depois uma outra particularidade aqui do perispírito. Mas, a princípio, vamos falando que é, então, um corpo envoltório do espírito. Ele é fluídico e semimaterial. Ele também é material, formado pelo fluido cósmico universal, condensado para a dimensão do plano espiritual. Então, a matéria dele é mais sutil, quintessenciada, muito sutil, e que a gente não consegue ver com os nossos olhos. Por isso que a gente não vê as pessoas quando elas desencarnam, porque a gente não consegue, os nossos equipamentos não conseguem perceber. E ela faz a ligação entre o espírito e o corpo. Certo? Alguma pergunta? Eu sei que deve ter um monte, né? Mas... vulto. Quando você vê um fantasma, pronto, vamos botar o nome aí. Quando a gente vê um fantasma, você está vendo o perispírito. Ok. Obrigada. Você falou uma frase que você disse assim, para ele vir à Terra, o espírito vir à Terra... Poder se manifestar nessa dimensão. Nessa dimensão, ele vai tomando parte de vários corpos. Que corpos são esses? Você deixa eu chegar mais adiante? Tá bom. Então, bora. A gente vai ver. Esse perispírito tem umas surpresinhas aí pra gente ainda na frente. Tá bom? Mais alguma coisa? Pronto? Olha lá. Mas a gente vai falar mais à frente do perispírito com mais... Eu já vi espírito. Você viu o espírito, o que você vê é o corpo espiritual dele, que é o perispírito. Eu já Não vi. é o espírito, é o envoltório do espírito. Eu ia saindo de uma casa que morreu uma família. E o chefe da casa, que tinha morrido também, ele parou na porta... branco, aquela parte branca só, ou aquele... Não era um vulto, não. Era assim, pronto, jeito aí. E parou e não deixou passar. E eu fiquei angustiada, fui para debaixo da cama. Eu tinha 13 anos. Agora, se você tivesse ido à frente, você passava por ele, viu? Mas aí... Não, adiante, depois disso aí, eu vi, fui vendo e... Tranquilo. Mas o que você está vendo é o perispírito. Porque quando você tem mediunidade de vidência, né, você consegue perceber as imagens do plano espiritual. Eu vejo o tempo todo. Então, tá. Então é isso. Você está vendo isso. Você está vendo o perispírito, na realidade. Você estou vendo o espírito, você está vendo o perispírito. Né? Ok? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre o perispírito para ficar mais claro. Alguém mais? Quando a gente dorme... que a gente sonha, se desliga, desdobra. A gente vê, a gente tem contato com outros espíritos que desencarnaram. Então, a gente tem a faculdade de ver porque a gente está desdobrado, é isso? Não, vamos lá. É uma coisa diferente. Você está falando de desdobramento. Você está falando na libertação parcial do espírito que está encarnado ainda. Você sai na sua forma espiritual. Você sai com o corpo espiritual. E aí você vai para o plano espiritual. Mas aí não é a evidência. Você está realmente no plano espiritual com o seu corpo espiritual. Deu para entender? Mas a gente vê o perispírito também. É perispírito também. Tudo que você vai ver das pessoas que estão lá, sejam encarnadas ou desencarnadas em desdobramento, porque a gente vê as duas, né? Desdobramento é o perispírito. O corpo material está lá dormindo, descansando. O que está viajando por aí, passeando, é o perispírito. Mas vocês vão ter uma aula aí de libertação do espírito, que vai explicar melhor aqui. Deixa eu só andar um pouquinho adiante que eu já passo, tá bom? Só para... Perispírito. Olha o que significa perispírito. É do grego, né? Peri significa em torno, né? E do latim espíritus, alma, espírito. É o envoltório sutil e perene do espírito que possibilita a sua interação com os meios espiritual e físico. Ele está no meio do caminho, né? Ele é sutil, perene, ele permanece. O corpo físico morre e ele permanece. Ele se desliga totalmente nesse momento do corpo físico e fica apenas na forma astral ou espiritual dele, certo? Ele não morre, então. Ele permanece. É por isso que a nossa essência, a minha consciência, aquilo que eu sou permanece, porque ele está ali, ele não está no corpo físico, certo?
Este termo foi empregado por Kardec pela primeira vez no item 93 no Livro dos Espíritos. Não se falava. O perispírito já era conhecido em culturas muito antigas. Se você pegar no Egito, já falava, no Egito, Paulo de Tarso já falava isso também, certo? Então, se você olhar na história, o estudo do perispírito aparece já, né, citando o perispírito em várias culturas. Ele é formado pelo fluido cósmico universal. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como também com as condições do orbe que irá habitar. A natureza do perispírito é material, porém muito sutil. Pode-se dizer que é a quinta essência da matéria. A sutileza do nosso perispírito e todas as propriedades que o perispírito tem estão diretamente relacionadas ao nosso grau evolutivo. Quanto mais evoluído for o espírito, mais sutil é a matéria. Quanto menos ela é mais embrutecida um pouco. Então, por isso é que ele fala que varia, não só do orbe, lembra que eu falei, né, que o fluido cósmico universal ele se condensa para atender às nossas necessidades, às condições desse planeta, e também às condições individuais de cada um, quando ele vai formar o corpo físico, né, isso é o próprio perispírito. Certo? Pode ir. Eu perdi meu pai e minha mãe, e meu pai, quando ele faleceu, passou um tempo, eu pedia muito para vê-lo, né? E eu estava acordada na cama, ele me chamava de nega, e só que ele apareceu para mim na aparência dele normal. Ele sentou na cadeira, uma cadeira assim, tipo essa, e falou assim: você não queria um abraço, sua nega? Venha cá e me abraça. Foi uma coisa muito real, surreal. E minha mãe, eu estava sofrendo muito, já tem 2 anos que minha mãe faleceu, e eu via constante minha mãe, constante. Quando foi um dia, eu falei assim: eu só quero que ela apareça na minha porta para me ver como é que ela está, se ela está bem, porque eu chorava muito, né? E aí eu fui estudando a parte que parar de chorar, porque ela estava sofrendo, ela não estava conseguindo ir para outro. Resumindo a história, eu estava acordada mesmo. A gente pensa que não, que eu fui muito real. Não foi real. Eu estava acordada mesmo, não estava dormindo e nem sonhando. Ela apareceu na minha porta, com aparência boa, me deu tchau, como disse assim: tô bem, minha filha, fique bem. Então, assim, a gente pode ver no espírito, mas na aparência da matéria, não é isso? Pode. Aliás, uma das propriedades que a gente vai falar do perispírito é ele ser moldável, né? A gente pode moldar ele. Então, você pode aparecer com aparência mais nova, mais velha, da forma que for. Entendeu? Então, às vezes a pessoa desencarnou, não estava com uma boa aparência, mas às vezes quando ela estava com uma boa aparência. Tá, mas é o perispírito sempre que você está vendo, certo? Ok? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Eu gosto de fazer uma analogia dessa questão espírito, perispírito e corpo, porque deixa assim a mente mais clara do que seja cada um, né? Como assim? A gente vê que na ilustração anterior, o espírito ele não tem a forma. Isso. Aí a gente vai para o perispírito, que ele faz o quê? Ele veste, entre aspas, o espírito. Isso. Ele veste. Quando a gente encarna, o corpo veste o perispírito, né? Ou seja, o perispírito E quando a gente desencarna, corpo, nós perdemos o corpo, e essa veste, também, entre aspas, continua, que é o nosso espírito vestido com o perispírito, que toma a forma, vamos dizer, como você falou, diversas formas, como ele quer se apresentar a quem ele quer ser reconhecido. Isso é uma analogia um pouco grosseira, vamos dizer assim, mas é uma forma que eu acho bem fácil para a gente entender o que é cada um,
né, no seu contexto. Tem gente também que diz que é sobre a forma do bolo, né? Que o perispírito é a forma do bolo, né? O bolo a gente perde, que é o corpo, e fica a forma que é o perispírito. Eu vou mostrar um slidezinho que vai representar um pouco o que você está falando, mas na realidade o que a gente precisa entender é que o perispírito é um corpo do qual o espírito se utiliza para se manifestar na dimensão espiritual. O corpo físico, material, é um corpo que o espírito, né, se utiliza para o material, certo? E aí a gente vai ver, o perispírito é muito mais complexo. Inclusive, o perispírito é um molde do nosso corpo físico. É a forma que modela o nosso corpo físico, pelos aspectos, inclusive psicológicos. Então, ele é bem mais complexo do que a gente imagina, tá bom? Mas vocês vão ter uma aula no ciclo 2, inclusive eu dou essa aula, só de perispírito, falando só do perispírito, porque é muito conteúdo mesmo, certo? Por favor. Oi. Por favor, eu tenho 2 perguntas. Quando a gente desencarnou, já passou um tempo, a gente fica do jeito de espírito ou ainda com aquele perispírito que a gente tinha? Não, jeito de espírito você não perde nunca. Quando você desencarna, você se desliga do corpo material e fica na forma do corpo espiritual, que é o perispírito. Que é o perispírito. No plano espiritual. Aquele primeiro desenho sem o perispírito não existe mais. No plano espiritual, o espírito está se manifestando com o corpo astral. Esse que você desligou do corpo material. Certo. Outra coisa, o perispírito, ele tem sexo? O espírito não tem sexo. O espírito não, mas ele pode se apresentar como né, no corpo, no perispírito dele, ele pode se apresentar como masculino, feminino, como a última encarnação, como a outra encarnação que ele se identifica, mas o espírito não tem sexo. Obrigada. Certo? Bom, então, para mais ou menos... Deixa eu só avançar um pouquinho aqui. Combinado? Peraí, só um momentinho. Só para a gente dar uma fechada nisso. De uma forma grosseira, aí, como disse a nossa colega, né? Pensem aí num abacate. Certo? Vocês controlem a ordem, viu? Que eu já estou toda perdida. Quem é primeiro, quem é segundo para falar, viu? Vamos imaginar que a casca de fora, essa casca grosseira, é nosso corpo físico. A semente seria o espírito. E a polpinha, né? O perispírito, ou o perisperma da fruta. Por isso é que vem esse termo. É exatamente assim, um revestindo o outro, Tânia? Depois a gente vai estudar mais profundamente, vai ver que não. Na realidade, o perispírito, ele se acopla no corpo físico, célula a célula. Não é só uma capinha envolvendo, não. Ele está célula a célula. Mas isso aí é uma conversinha já para mais à frente, viu? Isso é só uma forma didática de entender esse perispírito. Aí, olha na questão aqui, eu já vou liberar para a pergunta aí. 93. O espírito propriamente dito está descoberto ou está, como pretende alguns, envolvidos por uma substância qualquer? Aí os espíritos respondem. O espírito para vós está envolvido por uma substância vaporosa, porque é uma matéria muito sutil, né, muito sutilizada, mas ainda muito grosseira para nós. Bastante vaporosa, porém, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Então, nós somos reconhecidos no mundo, no plano espiritual, pelo nosso perispírito, vamos dizer assim, a nossa carteira de identidade, né? Que os espíritos nos identificam por vibração. Certo? Só para concluir aqui, quem é o próximo aí que estava ali, né? Junto com... Assim como o germe de um fruto está envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, podemos chamar de perispírito. Foi daí que Kardec tirou esse nome, ok? Pode ir. Só uma pergunta no perispírito. Uma pessoa, quando desencarna de uma forma, tipo, queimada, por exemplo, onde o corpo vira cinza, como ficaria esse perispírito? Normal. Com a última imagem dele, do corpo físico? Com a última imagem dele. A gente vai ver, na realidade, que tudo o que acontece com o nosso corpo espiritual, tudo o que acontece após isso tem a ver com isso aqui. É como você se vê.
Por exemplo, em algumas reuniões mediúnicas, quando a gente está fazendo atendimento, né? Às vezes tem espíritos que chegam dizendo que estão sem a perna. Porque mentalmente ele ainda se vê preso naquela situação que ele perdeu a perna, é a mente. Mas o perispírito, por si só, não sofre os mesmos problemas do corpo físico. Agora, se um trauma às vezes é tão profundo que a nível psíquico pode vir a atingir, de alguma forma. E aí vocês vão ver uns experimentos de pessoas no processo de reencarnação, a gente vai ver aí, reencarnação e ciência, que tem reencarnações em que o espírito às vezes traz marcas de nascença provenientes de traumas que ele sofreu numa encarnação anterior, que ele foi tão intenso aquilo que imprimiu de uma certa forma no perispírito, e quando o espírito vai fazer esse molde do corpo físico, acaba se apresentando, entendeu? Mas não é assim, isso é uma coisa muito, precisa ser algo muito traumático, entendeu? Porque não tem nada a ver, não tem ligação. Desencarnou, está queimado, está todo quebrado, o perispírito está normal. O que precisa tratar muitas vezes é a mente da pessoa, né? De que forma ela desencarnou, tá bom? Tem mais aqui. Há alguns anos atrás eu li um livro, A Hora do Adeus, que fala muito bem sobre isso, sobre o perispírito, que foi um estudo de André Luiz. Sim. Ele veio e fez um estudo na hora do adeus, nos velórios, e ele fala muito bem sobre o perispírito. Eu queria te perguntar uma coisa. O espírito, ele está exclusivamente ligado ao perispírito quando eu estou encarnado? Ou o espírito tem outros quefazeres, sei lá? Porque assim, eu escutei ou li alguma coisa no passado que falava o seguinte, que nós somos uma centelha, a gente está encarnado, agora somos uma centelha de luz do que realmente somos. Existe isso? Não sei te dizer. Não, o que eu penso é o seguinte, quando nós estamos vivendo essa experiência aqui encarnados neste momento, né, o espírito que sou está aqui, está comandando tudo isso, está participando de tudo isso, porque o objetivo final de tudo isso é o aprendizado do espírito. Então, ele tem que estar vivendo essas experiências aqui. Eu estou preso o tempo inteiro aqui? Não. Quando eu durmo, por exemplo, o espírito não tem necessidade de estar ligado à matéria, porque o espírito não precisa dormir, descansar, não precisa fazer isso. Então, ele se desliga e aí ele vai viver outras experiências nas outras dimensões. Então, ele não fica o tempo inteiro preso aqui, certo? Mesmo nós encarnados, observe que às vezes a gente tem uns picos assim que parece que a gente sai da nossa realidade. Vocês já tiveram essa sensação de você estar aqui? Quer ver um exemplo? É uma coisa que sempre me instiga um pouco. Alguém já teve a sensação, como eu já tive uma vez, eu peguei o carro, peguei a paralela para ir para o caminho das árvores e eu não lembro como eu cheguei? Eu estava onde? Eu dirigi 15 quilômetros de paralela e não tenho absolutamente nenhuma lembrança do trajeto. Cheguei lá, quando eu vi, eu estava na frente, eu cheguei a levar um susto. Quantas vezes a gente está sentado e a gente desliga de uma forma que a gente vai não sei aonde, porque a gente não lembra, e passou aqueles segundos que você não sabe o que aconteceu. Alguém já teve essa sensação, gente? Isso é comum, porque a gente está, o tempo inteiro transitando. É que a gente não percebe. A gente não tem essa percepção. Mas comece a observar para vocês verem como é interessante. Oi. Você tocou num ponto aí que eu achei assim, muito especial e que pode passar despercebido sobre o perispírito. Você disse que o perispírito tem uma ligação assim, muito forte com o corpo humano, com as células. Sim, sim. E biologicamente, inclusive, não é só espiritual, não. E isso faz muito sentido assim, na experiência, porque eu sou um grande admirador dos escritos, das palavras, das percepções de Eckhart Tolle, o escritor do Agora. E em uma das meditações que ele propõe, em uma das práticas, é a prática do corpo interior. E eu tive esse insight agora, que esse corpo interior poderia ser o perispírito, porque através dessa prática você sente o seu corpo de dentro para fora, e é como se você estivesse presente em todas as células do seu corpo.
É como se essa energia animasse o nosso corpo físico, acendesse o nosso corpo físico. Então, assim, é possível sentir o corpo, o perispírito através do corpo. Ele animaria esse corpo de dentro para fora. Sim. Entendeu? Então, assim, foi bem interessante essa percepção. É porque a gente, às vezes, pensa muito, gente. Vocês vão ter oportunidade de estudar muito, né? O perispírito é fantástico, né? O estudo dele. Não dá para esgotar. A gente vai ter que até andar um pouquinho adiante, senão eu não consigo terminar a aula. Porque ele é tão assim que tem uma aula só dele, né? E mesmo assim a gente não consegue esgotar. Se vocês quiserem, depois, na próxima semana, às 7 horas, a gente pode continuar batendo esse papo aí sobre perispírito também. Mas tem muito sentido do que você está falando, porque é um estado de vibração de matéria diferente, né? Então, ele modelou você, célula a célula, ele animou isso. Essa matéria que foi sendo formada lá no útero, foi formada célula a célula, divisão a divisão, com a participação desse corpo espiritual. E quando a gente sente esse corpo de dentro para fora, segundo Eckhart Tolle, a gente aumenta até o nosso sistema imunológico, empodera o nosso corpo, é como se a gente elevasse a vibração dele para o nível do perispírito. E como o perispírito também está ligado ao espírito, ou essa parte divina, a gente começa também a se conectar mais com o divino em nós. Então, assim, é uma experiência de colocar a gente no limiar entre Deus e a matéria, né? Entre Deus e o corpo. E assim é bem interessante a gente ver que toda doença inicia no plano vibracional. Está lá num dos corpos da gente, para depois estourar no corpo. Mas essa é uma outra história, viu, gente? Senão não termina a aula. Pois, quem é o próximo? Complementando aqui a fala dele, é bem interessante isso que ele falou, essa questão do corpo de dentro para fora, porque a gente percebe que o perispírito, ele está muito intimamente, que eu acredito que você vai chegar ainda nessa aula, ligada ao corpo, né? Que no perispírito está os centros de força, e no corpo, a gente vai falar aqui eu não vou avançar não. E no corpo tá os plexos nervosos. Então essa ligação você vai ver mais na frente, que é justamente essa questão de dentro para fora, como ele falou, é muito interessante. Eu adoro esse tema também. Bom, olha que coisa interessante. O perispírito oferece assim várias possibilidades de manifestação para o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado. Ele tem várias funçõezinhas, né? Que a gente vai aprendendo, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se utilizando melhor, como qualquer equipamento, né? A gente vai usando à medida que a gente entende como funciona, né? Melhor. Então, o perispírito fornece inúmeras condições de ação ao espírito, mesmo quando encarnado. Condições essas que podemos chamar de propriedades do perispírito, sem, com isso, desconhecermos que o propulsor de toda e qualquer ação é o espírito. Gente, tudo que a gente fala, né, a fonte geradora é o espírito. O perispírito faz o que faz porque tem um espírito que comanda. O corpo faz o que faz porque tem um espírito que comanda. Né? Não é o meu corpo sozinho agindo, não é a Tânia sozinha agindo, não é só o meu perispírito lá. Não, o espírito comanda tudo. Ele é o senhor de tudo, certo? Olha as propriedades dele. Não vou destrinchar uma a uma, porque, mais uma vez, eu digo, vocês vão ter uma aula só sobre isso, vão ver cada propriedade dessa em detalhe. Mas eu vou só dizer o que são essas propriedades. Plasticidade é aquela coisa ali, é moldável. Então, Tânia, eu desencarno, em seguida, logo que eu desencarno, qual é a forma que eu tenho? A forma que você desencarnou. Porque o perispírito é um corpo completo, com tudo que você tem no corpo físico. Na realidade, o nosso corpo físico é uma cópia, vamos dizer assim, grosseira do que é o nosso perispírito. Mas ele tem tudo, todos os órgãos. É por isso que o William Crookes conseguia pesar, tirar temperatura, medir, pulsação, tudo, né? Porque tem todos os órgãos ali funcionando, ok? Todos eles reproduzidos ali. E você pode moldar ele. Eu posso me apresentar depois, que logo que eu desencarno eu vou estar com essa, mas eu posso dar uma versão mais alta, quem sabe um pouquinho, né? Mais jovem, se eu quiser. Tem espíritos que se apresentam com encarnações anteriores, onde se identificaram mais com aquele personagem.
Na maioria, quando querem fazer contato com as pessoas que ele convive, ele vai se apresentar, óbvio, né, com a forma que ele conheceu as pessoas. É fácil fazer isso? Depende do grau de conhecimento que esse espírito já tem para poder estar moldando esse perispírito, né? Todas essas propriedades têm a ver com o grau de evolução e de conhecimento do espírito. Densidade. Ele tem densidade. A matéria dele tem densidade. Diferente da nossa, mas tem. Ponderabilidade. Ele tem peso. É possível ser pesado. O perispírito pesa porque ele é matéria. Luminosidade. Aí porque ele vai dizer, eu vi um espírito de luz, né? Não é que o espírito é iluminado, de luz superior. É porque a matéria, ela produz essa luz, né? Ela é, quanto mais luminosa, né, mais sutil é essa matéria, já é mais depurada um pouquinho. Então, ela é mais luminosa, né? Mas é uma propriedade da matéria emitir essa luz. Penetrabilidade. Por exemplo, para o espírito, a matéria bruta não é impedimento. Porque vocês concordam comigo que a gente vê isso sólido, mas existe espaço entre eles, né, intramoleculares, muito espaço. Se eu ampliar isso, então, o espírito ele consegue passar, porque a densidade dele é muito menor, né? Então, ele passa a matéria. Visibilidade, ele pode se tornar visível. Ele pode se materializar, tornar visível. E a gente vai ver aí mediunidade de efeito físico, de materialização. Ele pode se tornar visível também para os médiuns videntes, médiuns que conseguem perceber as imagens, né, do plano espiritual. Corporeidade, ele é um corpo completo. E é isso que, alguém já ouviu falar em bicorporeidade? O espírito aparecer e materializar, né, na sua forma em 2 lugares ao mesmo tempo? É possível, por causa do perispírito. Ele desdobra, eu estou aqui, meu corpo astral espiritual desdobra e materializa em outro lugar. Os 2 corpos. Não é possível? Se eu tenho um corpo físico e um perispírito, que é outro corpo, só que ele materializa. Tangibilidade, então ele pode ser tocado. Então, muitas vezes, quando ele chega a um ponto de se materializar, aqui, você pode tocar, você pode sentir. Expansibilidade, uma propriedade importantíssima para o contato mediúnico, mediunidade. O mecanismo da mediunidade que a gente vai ver ocorre através da expansibilidade do perispírito, do espírito que quer se comunicar, né, e do espírito que vai permitir que ele se comunique através dele. Então, existe a expansão do perispírito de um, do outro, se forma uma atmosfera ali fluídica, onde mentalmente eles conseguem se comunicar. Mas aí a gente vai conversar melhor sobre isso na aula de mediunidade. E é através do perispírito. O perispírito é a sede da mediunidade. Porque lá está a nossa mente e porque ele tem essa propriedade. Mutabilidade. Ele vai mudando, gente. Ele se altera conforme a evolução, com a nossa evolução. Da mesma forma que o nosso corpo primitivo desenvolveu para chegar onde é hoje, a nossa mente desenvolveu para chegar onde é hoje, o nosso perispírito também acompanha, certo? Bicorporeidade, que foi aquela possibilidade, né, de desdobrar e aparecer nos 2 locais. Unicidade. Unicidade. Por quê? Porque somos únicos. O perispírito guarda a nossa individualidade, guarda tudo que somos. Odor, ele tem cheiro, odor, mas cheiro como nós, não são odores produzidos em mediúnicas. Cheiro nosso, porque todos nós, no nosso corpo material tem cheiro. A gente disfarça aí com os perfumes, com tudo, mas a gente tem nosso odor próprio. O perispírito também. E tem temperatura também, certo? E não é a temperatura provocada pelos espíritos, é do corpo mesmo, assim como nós. Ok? Tá tranquilo? Posso seguir? Vamos lá. Bom, eu falei para vocês que nós não éramos 1, éramos 3. Agora eu vou falar para você que não somos 3, somos 7. Por quê?
Porque o perispírito, na realidade, não é um corpo único, mas um conjunto de estruturas que vai servir ao espírito de formas diferentes. Ele tem funções diferentes. E olha que legal aí, ó. Nós temos o corpo físico, que a gente já viu antes. E apareceu um outro corpo agora, chamado corpo, que é o duplo etérico, que é o nosso corpo energético. Eu já vou falar dele aí um pouquinho. E depois, o astral, mental inferior, mental superior e búdico são estruturas do perispírito. Certo? São com bancos de dados diferentes de armazenamento do espírito, como se fossem filtros, né? E o Atma, que é um nome mais espiritualista, na realidade é o espírito. Então, nós temos corpo físico, duplo etérico, astral, mental e inferior. Veja que a partir do mental inferior já deixa de ter essa forma de corpo, porque ele já não é tão ligado ao físico mais. Não é tanto ligado à matéria, mas sim, ó, à mente, o corpo mental. Mental inferior, superior e búdico, e até chegar ao espírito. Então, são 7 corpos. Calma aí que a gente vai ver lá. Vamos imaginar essa estrutura onde eu tenho um corpo físico, que a gente já falou que é o veículo de manifestação do espírito na dimensão material. Vocês concordam comigo? Tá claro isso, né? Pronto. E esse corpo aí que surgiu entre o duplo etérico e o perispírito, entre o perispírito e o corpo físico, a gente chama de corpo vital. É um corpo de energia. É um corpo que a gente, quando nasce, quando a gente está sendo formado, ele também está sendo formado. É a nossa bateria que vem carregada para toda a nossa encarnação. E a duração dela vai depender do quê? De como eu cuido de mim, né? Como você cuida do seu corpo, da sua saúde, como você se alimenta, você faz exercício, começou a casa mental, como são tudo isso interfere nesse corpo energético, tá? Inclusive as cirurgias espirituais são feitas aí, porque lembra que eu disse que toda a doença começa do ponto de vista vibracional, começa aí, ó. E o corpo é um mata-borrão, né? É o que recebe. Então, ele é um corpo semimaterial, fluido, alimenta nosso corpo de vitalidade em ligação direta com o nosso sistema imunológico. Corpo astral, que já é uma estrutura do perispírito, é o nosso corpo emocional, ó. É a sede dos núcleos energéticos potencializados de afeto, é onde estão os nossos sentimentos, tudo que tem até de mais instintivo, do amor ao ódio, de tudo, é esse corpo que está armazenado ali, está nesse banco de dados aí, ok? Quando a gente passa para o mental, nós temos o mental inferior, é sede de todas as experiências psicológicas, intelectuais, morais e espirituais. Tudo que o espírito é em essência. Corpo mental superior. E corpo búdico. Na verdade, desculpa, gente, só para... Me perdoe. No corpo mental, você tem esses 3 corpos que armazenam todas essas experiências psicológicas. Ok? Depois também isso vai ser destrinchado com mais. Cada corpo mental desse vai ser responsável por um tipo de armazenamento, né? Que é um destrinchamento daqueles ali que eu passei para vocês, tá? Que vocês vão ver no corpo. Bom, o que a gente está destacando aqui? Algo muito importante, que foi o que a colega falou. Nós temos no nosso corpo físico todos os órgãos, né? Órgãos que fazem com que o nosso corpo funcione, não é isso? Lá no nosso corpo espiritual, né, lá no perispírito duplo etérico, nós temos também esses órgãos que são os centros de força, que tem um nome, né, espiritualista, de chakras, que a gente conhece, que a gente chama de centros de força, que são órgãos de captação de energia
e que usinam essa energia e transformam ela tanto para alimentar o corpo físico, como também o corpo espiritual. Certo? Então, existe essa troca aí energética. Como é que isso se faz? No nosso corpo físico, como disse a colega, nós temos os plexos, né? São os plexos nervosos, que é essa rede neural, né? Onde os impulsos, né, são gerados e são enviados para o corpo para comandar as nossas diversas funções. O perispírito tem são 7 os chakras considerados principais. Isso varia muito, tá? Tem quem diga que tem milhares, tem quem diga que tem centenas, mas assim, o que se entende aqui, vamos pegar como linha, que a gente vê no geral, são 7 principais, que eu vou falar quais são. E eles estão ligados através dessas linhas de força aí, que são os nadis. Tá? Então, o perispírito está ligado aí, ó, ao duplo etérico, e o corpo também. E o duplo etérico está fazendo essa usinagem aí, alimentando energeticamente um e outro. Por quê? Porque ele está bem próximo ali do corpo físico, inclusive é um corpo que, quando nós desencarnamos, ele deixa de existir também, certo? O duplo etérico e o corpo físico, né, deixam de existir porque ele está aqui com a função de alimentar principalmente o corpo físico. Deixou de existir, deixou de ter função. Aí quem vai continuar essa função? No perispírito lá, os órgãos, né, do perispírito que vão estar fazendo essa captação de energia aí no plano espiritual, tá bom? O perispírito liga o espírito à matéria. A ligação do duplo etérico, veículo e reserva das nossas energias vital, com o corpo físico e o corpo espiritual, é feita através dos centros de força, os chakras. Ele absorve o fluido vital e distribui pelo corpo humano, além de o transformar em fluidos sutis, enviando-os ao corpo astral perispírito. Deu para entender bem aí a função? Cada chakra desse está ligado, inclusive, a uma parte endócrina no nosso corpo. É ligado, né, a timo, a tireoide, mas isso também vocês vão ter uma aula só de centros de força. Também no ciclo 2, tá bom? Aqui eu vou apresentar para vocês, certo? Chakras, né, que significa roda, círculo, disco, centro ou plexo, né, em sânscrito. Centro de transferência e conversão de energia entre as duas dimensões do ser. A gente não falou aqui, ó, espiritual e material. Então ele usina essa energia, né, para um e para outro. Lá embaixo nós temos o genésico, que é o modelador da forma e estímulos criadores. Gástrico, ligado às emoções, penetração de alimentos e fluidos, digestão e absorção. Esplênico, regula a distribuição dos recursos vitais, formação e reposição de defesas. Cardíaco, é o sentimento, a emoção, o equilíbrio. Não é à toa que a gente diz que o amor está no coração, né? Tem uma ligação direta aí com os. Laríngeo, comunicação, controle da fala e respiração. Frontal, sustentação dos sentidos, visão, tato, olfato, paladar. E o coronário é a consciência do espírito, comanda os demais e recebe os estímulos do espírito. Então a gente tem 2 chakras assim que são opostos, né? Um que nos aterra nessa realidade material, que está ligada às nossas funções mais básicas, e aquele que nos conecta com o espiritual. Todos eles estão ligados às nossas funções, né, no nosso corpo. Então, não é à toa que a gente fala do equilíbrio dos chakras, né? Em função disso. Okay? Então, é só para apresentar a vocês. E aqui a gente vai falar sobre a classificação né, da escala espírita. Eu vou começar aqui, depois a gente... Os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidades de propósito. Aqui na Terra também não é assim? Encarnado? Tem alguma diferença de desencarnado para encarnado aí? É a mesma coisa, né? A gente está aqui reunido por afinidades. Nossos grupos de amigos, com quem a gente escolhe namorar, casar, são afins, né? São espíritos afins. É a mesma coisa no plano espiritual. A classificação dos espíritos baseia-se no seu grau de adiantamento, nas qualidades que adquiriram e nas imperfeições das quais
já tem se despojado. E aí, eu gostaria que alguém lesse para mim aqui com atenção. Quem quer ler para mim aí? Isso aqui. Isso está na questão 6, observações preliminares. Antes de classificar os coitadinhos, né, as criaturas, eu queria que alguém lesse para mim. Quem lê? Aí que já chegou alguém na frente. Pode ler. Ela está mais perto, não? Pode ler. Observações preliminares. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Gente, em suma, a gente não pode estigmatizar e dizer que a pessoa é só isso ou só aquilo. Eu posso dizer que uma pessoa é totalmente má ou totalmente boa? Não. Né? Porque a gente tem momentos em que a gente é extremamente bom e tem vezes que a gente é extremamente ruinzinho. Não tem horas que a gente quer torcer o pescoço de alguém? Só tirar o ar uns 10 minutos, 15 minutos, né? Porque pisou no meu calo. Porque é da nossa natureza. A gente ainda está nesse processo de desenvolvimento. Assim, como eu posso classificar alguém e dizer, olha, você é um espírito da ordem tal, fique aí, viu? A Monique aí, ó, Monique, você não sai daí, não. Quer dizer que eu estou dizendo para a Monique que ela não tem o direito, que ela não vai ter a oportunidade de ser diferente? Então, isso ele quer dizer. Então, dentro de uma classe existem as nuances, né, que é da nossa própria natureza humana. Então, para a gente não classificar, né, embora exista essa escala didática que foi feita na época lá, né, Kardec colocou isso, a nível de estudo, mas ele deixa uma observação bem grande para dizer assim, olha, não julgue que tudo é exatamente dessa forma. Né? Vamos lá. Agora a gente, para quebrar um pouquinho aqui a seriedade da aula, né? São 3 ordens na classificação lá. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. A gente costuma aqui perguntar. Quero que vocês sejam sinceros. Levanta a mão quem acha que é um espírito da terceira ordem imperfeito. Levanta a mão, sincera. Imperfeito, da terceira ordem. Eu vou só dar uma dica, pode mudar, viu? Se quiser. Aqui, todo mundo tem livre-arbítrio, viu? Quem acha que está na segunda ordem, que é um bom espírito? Você é mesmo, Itarumã? É, tá bom. Ninguém se acha um bom espírito. Ah, tem aqui 3, 4 só. Nossa, você também, ó, o dedinho tão tímido assim, ó, os dedinhos assim. E quem acha que é um espírito puro? Ninguém? Bom, vou avisar de novo. Vocês podem mudar, viu? Se achar aqui, tá? Então, vamos ver o que são os espíritos imperfeitos? Predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm intuição de Deus, mas não o compreendem. Apresentam ideias pouco elevadas. Quem quer continuar aí? Poxa! Ninguém quer cair mais? Que beleza! Tá vendo como aquela 100 tem todo o sentido do mundo? Né? Vamos lá. Segunda ordem, predomínio do espírito sobre a matéria. Compreendem Deus e o infinito. Quando encarnados, são bons e benevolentes para com os seus semelhantes. Tem provas a passar até que atinjam a perversão absoluta. Será que a gente está lá também? Já está no 3? Será que a gente não está entre um pé lá e um pé cá, não, gente? Olha essa margem aí sendo desfeita. Tem horas que eu estou bem aqui embaixo, viu, gente? Tem horas que eu até dou um saltinho lá para frente, lá para cima. Não é? Pois é. A primeira ordem, influência da matéria nula. Já atingiram a perfeição, despojaram-se de todas as impurezas da matéria, não estarão mais sujeitos à reencarnação. Qual é o único espírito que a gente conheceu com essa característica, gente? Conheceu não, que a gente já ouviu falar, né?
Jesus, né? É único. Do restante aqui, a gente está tudo aqui, ó, entre 2 e 3, ó, às vezes mais caindo para 3 que qualquer outra coisa. Porque não existe, esse limite não é bem definido, tá certo? Então era isso, ó. Tem aqui essa classificação lá no livro dos Espíritos, eu não vou destrinchar cada uma, gente. Mas lá no livro dos Espíritos tem isso bem detalhadozinho para vocês saberem a característica de cada um. Então, ali na própria terceira ordem, a gente tem ali, ó, 10ª classe impuros, 9ª levianos, 8ª pseudo-sábios, 7ª neutros, 6ª batedores e perturbadores. Aí, quando a gente vai lá para a segunda, tem benevolentes, sábios, prudentes, superiores, e lá em cima é puro e puro mesmo. Certo? Bom, dê o microfone aqui para ela. Pode dar aqui para ela. Eu gostaria de finalizar com essa frase, porque eu achei muito bacana, muito pertinente. Está no livro de vocês também. E eu gostaria que você lesse para a gente aí. Os espíritos não são seres à parte da criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeito às mesmas leis do mundo espiritual. Uns nos corpos físicos, outros fora dele. Todos estamos submetidos às leis de Deus. Os espíritos fora do corpo físico constituem o nosso futuro após a morte, tanto quanto somos a realidade deles quando retornam. Os espíritos estão longe de serem iguais. Diferimos em elevação de acordo com o grau de perfeição alcançado. Gente, enfim, só repetindo o que o nosso diretor fala, e que eu lembro desde a primeira vez, quando eu estava sentada e ouvi ele falar, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. A única diferença é que um está no plano material, um corpo material, um corpo de carne, e o outro não. Então, para que a gente tire um pouquinho essa imagem do fantasma, do anjo, do demônio, né, e entenda que são pessoas, e cada uma no seu momento, cada um no seu processo de aprendizado. Né? Então, ora a gente está aqui, né, passando essa experiência, daqui a um pouco a gente transita para a nossa outra realidade, vai viver lá e volta, e a gente vai caminhando junto. Então, para que a gente cada vez mais se integre dentro de nós, que nós somos espíritos. E enquanto espíritos, nós temos essas duas condições, a material e a espiritual. Eu gostaria de agradecer vocês pela noite de hoje, pelas perguntas, pela participação. Espero que tenha ajudado. Preencham lá o quiz, coloquem as dúvidas, e na próxima semana, às 7 horas, eu vou estar aqui, para a gente vai fazer uma rodinha aqui, a gente vai conversar e vocês vão trazer o que vocês quiserem. Tá bom? Muito obrigada e uma ótima noite.